Achei muito interessante pesquisar, trabalhar a matéria dessa aula. Eu sabia da existência de colônias de diversos níveis, mas nunca pensei que fossem tantas. E muito interessante também é que, à medida que eu fui pensando a respeito, raciocinando, eu passei, inclusive, a entender melhor alguns fatos que aconteceram comigo ao longo da vida, com entes queridos logo após o desencarne. No decorrer da aula, eu comento com vocês. Mas eu procurei um slide para apresentação da nossa aula e encontrei esse aqui, que já traz uma porção de novidades para nós. Olha, são outros nomes, outras colônias que não são citadas aí no dia a dia do nosso espiritismo da federação, como a gente viu com a Verena, nem aí na apostila, mostrando que realmente o trabalho é intenso nos 4 cantos da Terra. E nomes lindos, olha, Colônia da Regeneração, Colônia da Praia, Colônia Bom Retiro, Colônia Arco-Íris, Colônia Amigos da Dor, Colônia das Flores, Colônia das Águas, das Montanhas, das Violetas. A do abacateiro eu conhecia, é do nosso querido Chico, o famoso abacateiro do Chico. Colônia de Moscoso, para mim é novidade, e do Rouxinol também. Bom, então é só um preâmbulo para a gente parar e pensar que existe vida aqui na dimensão material, mas existe muito maior, em maior intensidade, diversidade e qualidade no mundo espiritual. E para nós, esses itens, essas informações estão aparecendo agora. Mas se a gente raciocinar com lógica, dentro dos parâmetros da doutrina espírita, a gente vai concluir, indubitavelmente, que essas colônias existem desde o tempo do homem das cavernas. Não é verdade? Aqueles que desencarnavam, iam para a erraticidade, se preparavam para voltar para uma nova encarnação ao longo desses séculos todos, sempre foram acolhidos. A misericórdia de Deus não desampara ninguém, nunca. Bons e maus, sempre existem equipes e recursos para socorrer, para ajudar. Então, vamos para o primeiro slide. Na aula passada, nós tivemos já um bom trabalho em relação às colônias espirituais, se bem que na matéria da aula passada, as referências maiores eram relativas a colônias em dimensões mais pesadas, mais diretamente relacionada com sofrimento e dor. Hoje a nossa aula vai mostrar que não, que existem também essas de vibração positiva, de luz, de paz, de amor, né? E como é que se define a localização de cada espírito em cada colônia adequada para o seu grau evolutivo, para o seu momento espiritual, né, podemos dizer. Sem dúvida nenhuma, é a energia que define. Nós temos que sempre procurar pensar acerca da energia, porque a energia é tudo. Ela vai funcionar como um imã sempre na dimensão material ou espiritual, nos colocando no lugar certo, no meio certo,
com as lições certas, né? O pensamento gera energia, isso a gente já tem falado muito, inclusive aquela belíssima aula de André Luiz, que ele compara a nossa mente com uma estação de rádio que emite e que recebe, né? E no que emite gera energia, que pode ser positiva ou negativa, né? Então, isso não é novidade para nós. E também nós estamos já bem familiarizados com os ensinamentos de Emmanuel, que também nos alerta muito em relação ao pensamento, dizendo, sentindo, pensas. Pensando, realizas. Então, o pensamento é o motor da existência. Quer dizer, essa dinâmica, sentimento, pensamento, é que vai concretizar, definir a qualidade da nossa vida, né? Então, nós precisamos, agora que temos tantas informações, ficar mais atentos, mais cautelosos em relação às nossas emoções e aos nossos sentimentos. A vigilância tem de ser permanente. E a gente ainda, na nossa imaturidade espiritual, ainda esquece isso com muita frequência, se deixa levar por irritações bobas, coisas que, se você parar e pensar, daqui a 5 anos, isso que está me parecendo uma grande contrariedade, vai ter alguma importância? Não vai. E eu me destrambelo e eu gero energia negativa para mim e para o outro, prejudicando o meu equilíbrio, a minha saúde espiritual. Então, precisamos, a essa altura, da bagagem de conhecimentos que já temos, ficar muito atentos em relação a emoções e sentimentos. E para que nós pudéssemos registrar isso de uma maneira bem nítida, bem firme, eu fui olhar no dicionário a definição de emoção. Então, aprendemos agora que emoções são aquelas reações instintivas que resultam de um estímulo, ali no dicionário falava externo, mas pode ser também interno, em consequência do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo no meu universo individual, né? Mas o que eu queria que ficasse bem claro é que é um impulso, é uma força automática que surge e que, se a gente não controlar, pode causar muitos danos, né? E sentimento é o efeito da emoção. Então, aquela energia gerada no meu universo individual, positiva ou negativa, vai estruturar o sentimento que vai ficar em pauta na minha vida. Então, se eu estou vivendo uma fase boa, se eu estou de bem com a vida, de bem comigo mesmo, de bem com os meus familiares, a convivência de família é um teste permanente para nós. Então, se essa troca, se essa convivência está agradável, as emoções serão positivas e construtivas, evidentemente. Mas, se por qualquer razão eu estou decepcionada, eu estou magoada, eu estou contrariada, eu estou com raiva e outros sentimentos negativos, tristeza, medo, nojo, o que vai acontecer? A energia que vai se instalar em mim e refletir na minha vida e naqueles que convivem comigo será negativo, né? Eu coloquei ali observação, porque eu queria comentar, pedir para vocês lembrarem daquele WhatsApp do Sérgio Felipe de Oliveira, que eu enviei para vocês uns dias atrás, ele falando sobre epífise, todo mundo viu, todo mundo leu. Então, vejam, a gente rodeia e chega no mesmo ponto.
essa energia que nós geramos é elaborada nesse laboratório extraordinário que é o nosso corpo físico, e a sua química espiritual passa por transformações diversas. Achei lindo quando o Sérgio disse que a epífise é um órgão sensorial que transforma as nossas emoções em magnetismo. Vocês pararam para pensar nisso? Emoção parece uma coisa tão fluida, tão sem consistência, mas nesse laboratório do nosso universo individual, se transforma em magnetismo, positivo ou negativo. E magnetismo também a gente já tem estudado muito em aulas anteriores, quando eu peço para vocês pensarem no ímã da geladeira. Essa comparação prática é indiscutivelmente educativa. Então, qualquer que seja o tamanho do ímã, eu encostei no metal, ele fica. O nosso magnetismo é assim, qualquer que seja o tipo do pensamento, do sentimento, é automático, é indiscutível que vai acontecer aquela sintonia, aquela ligação, como diz o Sérgio, neuroquímica. Então, esse impulso de energia, esse impulso nervoso, quer dizer, as nossas emoções estão correndo aí na nossa rede nervosa, vão se transformar em química espiritual, que vai ser saudável ou vai ser doentio para nós. E como é que a gente pode evitar isso? Vigiando o pensamento, vigiando emoções, né? E é também um momento oportuno da nossa aula nós fazermos uma pausa para refletir que maravilha que é o nosso corpo humano, né? E nosso lar, André Luiz já nos mostra que preciosidade que é esse instrumento. Mas quando a gente vai focando detalhes aqui e ali no dia a dia da nossa vivência, a gente vai descobrindo, tanto sobre o aspecto material como sobre o aspecto espiritual e energético, que esse nosso abençoado instrumento está realmente, devidamente habilitado para fazer inúmeros, diversos trabalhos em todas as dimensões. Como nós vimos ainda há pouco, tanto eu vou trabalhar sintonizado com a realidade material da vida, como eu vou atuar também, agir também na dimensão espiritual da vida. É um mundo que merece a nossa reflexão, muito estudo, para entendermos melhor essas nossas funções neurológicas. E também as demais funções, né, que acontecem na nossa vida, repito, no mundo material e no mundo espiritual. Então, o slide ficou um pouco longo, mas ele é tão importante, é de uma aplicação tão prática na nossa vida. E eu gostaria muito que vocês pensassem um pouco mais a respeito disso tudo que a gente falou aqui, que cada um fizesse aquela avaliação séria, sincera, acerca da qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Quantas vezes a gente ainda se deixa levar pelo desamor, pela impaciência, pela intolerância, pela preguiça, pela má vontade, pela má fé, pelo ócio. Então, isso tudo é um prejuízo inestimável para a nossa vida agora e com consequências em nossas vidas futuras. Vamos para o outro slide, por favor. Então,
estudando André Luiz com a seriedade que nós temos estudado, estudando a aula anterior e outras oportunidades que já tivemos de pensar, de focar esse assunto, nós já sabemos, nós não temos mais dúvida que existem essas comunidades espirituais, né? Inclusive, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, há pouco tempo atrás, nós estivemos falando bastante sobre erraticidade, o que é espírito errante. Então, a gente sabe que existem cantinhos diversificados aí no cosmos para atender às necessidades, quaisquer que elas sejam, de todos nós, né? E no começo da nossa apostila, o primeiro lembrete que vem para nós é em relação ao nosso lar. Nosso lar já é familiar, né? A gente, quando chegar lá, vai conhecer tudo, de tanto que a gente já tem estudado. Sabemos que é uma colônia de alto nível, mas ainda é um ponto de transição, mas as pessoas que lá estão já estão naquele patamar de melhoria moral e intelectual, né? E essa qualidade boa dos seres que lá estão se reflete no ambiente todo. O ambiente reflete nos espíritos e os espíritos refletem no ambiente. As descrições que André Luiz faz são bonitas demais, né? E agora nós tivemos a felicidade de ter um filme feito sobre nosso lar, que foi um trabalho muito bem feito, eu gostei muito, acredito que vocês já tenham visto também, e que confirmou tudo isso que André Luiz descreve no texto do livro Nosso Lar. Vastas avenidas, árvores frondosas, muitas flores, e as flores na dimensão espiritual, além de cor, tem luminosidade, André Luiz fala disso, né? Perfumes diferentes também, que ficam no ar. O ar sempre puro, e mais do que ar puro, é impregnado de atmosfera de paz. E como nós vimos no nosso último estudo do Nosso Lar, com o momento que André Luiz está vivendo naquele capítulo, que eu achei muito interessante, ficou muito claro para nós nenhuma ociosidade, nem quando está dodói, nem quando está tristinho, nem quando está cansadinho, não pode ficar à toa, não pode ficar de braços cruzados, tem que continuar atuando, trabalhando, agindo da melhor maneira que possa. Fica com André Luiz, para nós, com os ensinamentos de André Luiz, fica, sem dúvida nenhuma, muito claro a importância do trabalho. E aqui é outro momento que a gente precisa aproveitar essa aula tão interessante, tão diferente das que nós temos tido aí para trás, e atualizar, e nos perguntarmos como está a nossa qualidade de trabalho. Estamos reservando mais tempo para o ócio, para a frivolidade, para coisas transitórias e passageiras? E com relação ao nosso trabalho profissional, estamos fazendo bem feito? Não é só fazer bem feito tecnicamente, é fazer bem feito com respeito aos companheiros de trabalho, né? E também, nós já estudamos muito a respeito da lei do trabalho. Trabalho não é só trabalho braçal, não é só trabalho material. Existem outras gamas de trabalho. Uma visita fraterna, uma hospedagem carinhosa, uma excursão com a família, uma festa de aniversário, isso tudo é computado na lei divina como uma atividade, como um trabalho positivo que vai enriquecer, fortalecer os laços de afeição
que a gente tem com aquelas pessoas, né? Hoje, com a vida corrida do mundo moderno, quase ninguém faz visitas, mas é uma coisa que a gente precisa procurar manter na medida do possível. Sempre que possível, sempre que houver uma razão especial, a gente deve ir para essa troca fraterna de energias, porque isso é trabalho também, né? Bom, mas então, voltando ao nosso lar, o que nós aprendemos com André Luiz é que lá tem atividade intensa, é tudo muito organizado. Olha, outra lição para nós. Se existe organização no nosso lar, é porque os espíritos de luz que estão lá sabem da importância da organização. Então, que conclusão que a gente tira? Que nós precisamos ter organização no nosso lar, que nós precisamos ter organização na nossa vida, sobre o aspecto de saúde, sobre todos os aspectos, né? A gente tem que ser extremamente cuidadoso com as tarefas que nos competem em nosso benefício e em benefício daqueles que convivem conosco. E André Luiz nos fala que lá tem excelente administração, a nossa apostila nos lembra que lá a administração é dividida em ministérios, a gente já sabe, a gente já estudou isso, são 6 ministérios, veja, cada grupo, cada equipe responsável por um determinado aspecto que, bem administrado, vai reverter em equilíbrio para a colônia espiritual e para todos aqueles que vivem lá. É outra lição para nós. Então, a gente não pode ter a pretensão de querer resolver tudo sozinho, não saber delegar funções. Isso não é certo, porque todos têm que ter a oportunidade de trabalhar, todos têm que aprender a ser útil, a amar, a servir. Então, é quase uma demonstração de amor. A gente dá oportunidade para os nossos familiares, até filhos pequenos, a colaborarem, a terem a sua tarefa, a cuidarem do que seja possível para a idade deles, né? Bom, mas além desses cuidados exteriores, materiais, a gente vê que lá em nosso lar, eles também valorizam muito, têm muito cuidado com a respiração. Respiração é função vital, isso também eu já tenho comentado com vocês. A gente sem comer fica uma semana. A gente sem beber água sobrevive 3, 4 dias. Mas sem respirar, 2 minutos a gente não suporta. Só aquelas pessoas muito treinadas que vão conseguir prolongar um pouquinho mais esse tempo. Por quê? A respiração é uma função vital. E a gente já estudou a respeito também no curso de passes, vocês estão lembrados, né? Inclusive, aquele livro do comandante Armon, que nós nos referimos, nos aconselha a fazer exercícios respiratórios, porque o oxigênio que nós inalamos no momento da respiração vai direto para nutrir os nossos neurônios, sem nenhuma química, sem nenhum processo digestivo, é direto. Então, pergunto para vocês estão respirando direito? Porque quando a gente está estressado com a vida corrida, preocupado com 1000 coisas, a gente faz aquele nível de respiração para sobreviver, para não morrer, né? Mas a gente sabe que precisa arranjar um tempinho, nem que seja na hora de dormir, inclusive ajuda a relaxar. Você fazer aquela respiração mais pausada, prendendo um pouco o ar, para possibilitar a troca do oxigênio pelo gás carbônico acumulado ali, né? Então, isso é carinho conosco mesmos e é trabalho, né? Lá em nosso lar também fica evidente a preocupação que eles têm com a alimentação. Teve até aquela famosa revolução lá de não ter mais comida concreta, né? Comida materializada.
Mas a gente aprende com a administração de nosso lar que é muito importante cuidarmos da nossa alimentação. Não evitarmos comidas pesadas, indigestas, pouco saudáveis, que a gente sabe direitinho quais são, que prejudicam o nosso metabolismo, que alteram as nossas taxas, que a gente deve sempre dar preferência a alimentos que tenham mais nutrientes, mais vitaminas e sais minerais e etc., né? É um trabalho importante que nós estamos fazendo em relação a nós mesmos, em relação à conservação, ao zelo do nosso próprio corpo. E conservação a gente já estudou também, é lei divina, né? Tem que ser levada a sério. Na nossa apostila, a gente vê ainda referência a bonitos edifícios, não só de trabalho, mas também residenciais, lares bem construídos. E, além dos lares, existem também instituições para acolher os espíritos. Isso aí a gente está mais ou menos lendo agora na altura do nosso livro. André Luiz, que estava numa dessas instituições, num desses abrigos, entre aspas, né? Uma hospedaria, um hotel, uma pensão, sei lá que apelido a gente pode dar para isso, estava acomodadinho e confortavelmente, com certeza. E foi convidado para ir morar como filho querido na casa da mãe do Lísias, né? Então, mostrando o quê? Que a hospedagem é fraternidade. É um trabalho que a gente precisa fazer bem feito. Às vezes, os hóspedes são complicados, são trabalhosos, são cansativos, vocês devem saber disso tão bem quanto eu, mas é uma tarefa que a gente deve sempre fazer com amor, entendendo que cada um é cada um, né? Bom, vamos para o próximo slide. Aí a referência é sobre outra colônia espiritual que se chama Cidade de Castrel. Castrel. E nós temos muitas informações a respeito dessa colônia espiritual por um detalhe muito curioso, muito importante. Esse reverendo G. Vale Owen era pastor numa igreja, não tinha nada a ver com o espiritismo, e de repente ele passou por uma experiência mediúnica que mudou completamente a sua vida. Bom, é bom que a gente lembre que ele nasceu em 1869 e morreu recentemente, em 31, quase que no ano que eu nasci. Bom, e ele... eu fiquei curiosa para saber mais a respeito dele, então procurei lá no Google e descobri que ele era um homem muito bom, muito sério, que tinha uma vida muito dedicada à sua paróquia, e ele se aproximou do espiritismo porque aconteceu quase que espontaneamente um contato mediúnico dele com a mãe. E foi tão autêntico que ele não teve como duvidar, né? E depois dele entender que a mãe dele continuava viva e que ele podia conversar com a mãe e a mãe com ele, etc., vieram outros espíritos e ele continuou com essa amizade com outros espíritos, né? E assim recebeu preciosas lições sobre os mais variados temas. E foi justamente por causa dessas informações que ele recebia mediunicamente que ele pôde escrever esse livro dele, que tem não só esse que eu citei aí, mas ele escreveu vários outros livros. E na nossa apostila cita só esse A Vida Além do Véu.
E eu, quando fui pesquisar essas informações que eu acabei de passar para vocês, eu vi que existe esse livro no Google, se vocês tiverem curiosidade de procurar. Mas o fato é que a experiência dele foi tão intensa, tão marcante, que ele assumiu publicamente e afirmou: eu sei que a vida por vindoura, ou seja, a vida futura, é uma realidade. Então, uma demonstração efetiva de fé, filosoficamente falando, né, dentro dos padrões da filosofia espírita, e cientificamente falando, através do fenômeno mediúnico, né? Então, é isso. Vamos passar para o outro slide? Vou tomar um pouquinho de água. Aí, na nossa apostila, em seguida, vem a referência ao Lar da Bênção, que é uma importante colônia educativa, é um misto de escola de mães e de preparo para a maternidade responsável. Veja que coisa maravilhosa. Então, não só funciona como creche para as crianças recém-desencarnadas, como é uma escola para preparar as mães para a futura reencarnação, para futuras experiências de maternidade. É um espaço espiritual em terras brasileiras, conta com assistência espiritual superior, então é um modelo positivo de colônia, é um modelo positivo de educação, né? E outra coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, mas que tem toda a lógica. Quando a criancinha chega lá, recém-desencarnada, claro que ela sente saudade da mãe, saudade da rotina, das coisas que ela tinha. Então, essa equipe daí promove visitas da mãezinha encarnada para os bebezinhos, para as crianças que estão lá com saudade da mamãe. E essa visita, claro, é saúde, é harmonização, é reajustamento, reequilíbrio, que vai realmente ser positivo na recuperação daquele espírito, momentaneamente na aparência infantil, né? Muito interessante é que a nossa apostila diz que André Luiz faz referência a essa colônia espiritual no livro Entre a Terra e o Céu. Eu preciso ler mais uma vez Entre a Terra e o Céu, porque eu não tinha reparado isso ainda. O próximo, por favor. Agora, a nossa apostila fala de pacote, diversos postos de auxílio, que são situados nas regiões inferiores. Isso aí, de uma certa forma, a gente já faz ideia pelo que André Luiz nos conta, né? São postos de auxílio que funcionam desde o tempo das cavernas, e, com certeza, ainda devem ter muitos hóspedes, considerando a quantidade de espíritos primitivos que nós ainda temos nos tempos atuais, com os selvagens da Polinésia, com os selvagens da África, e etc., né? Aqui mesmo no Amazonas existe uma tribo que nunca teve contato com a civilização, né? E são espíritos realmente primitivos, a gente sabe. Hoje menos, mas no passado com maior frequência. Eram criaturas violentas, perigosas, carnívoros. Como é que é a gente que come carne humana? Como é que chama? Pois é. Canibais. Canibais, obrigada, bem. Então, esse perigo que existia
para um encarnado qualquer chegar na tribo deles, de uma certa forma, guardando as devidas proporções, continua existindo para os benfeitores que vão lidar com esse povo bravo, com essa gente perigosa, né? E na nossa história do Brasil mesmo, a gente ouve referências muito frequentes ao sofrimento dos padres missionários que vinham fazer catequeses, né? Porque era realmente tarefa sacrificial, porque eles estavam lidando com criaturas muito difíceis, né? Mas por que eles fazem isso? Por que essa equipe espiritual, e que às vezes se reencarna, como eu disse, no tempo da catequese, por que eles fazem isso? Por amor, para minimizar o sofrimento daquelas criaturas, para ajudar no seu despertamento consciencial, para colaborar de alguma forma pela sua saúde física e espiritual, né? Então, essas colônias, que têm uma aparência triste, assustadora às vezes, na verdade, são hospitais. E a gente sabe, por experiência própria, que aqui no nosso mundo, no nosso Brasil, há hospitais que você entra e você tem a impressão que está no umbral, de tanto sofrimento e dor e desespero e carências de toda a ordem, né? Então, dá para a gente fazer mais ou menos um paralelo com o hospital espiritual e o hospital daqui, né? Agora, muito interessante e muito importante, eu quero que vocês registrem, é que esses postos mais pesados, mais primitivos, de uma dimensão ainda mais ligada à Terra do que a dimensão espiritual, têm vínculos efetivos, fortes, convivência frequente com casas espíritas aqui no plano físico. Casas espíritas não seria a expressão correta, porque todas as religiões são boas, em todos os grupos religiosos que trabalham com amor, essas entidades eventualmente poderão ser atendidas, recebidas e cuidadas, né? Mas eu falo de casa espírita porque é o nosso território. E a gente sabe que muitas vezes nos trabalhos de desobsessão vem espíritos terríveis, vem espíritos que perderam a forma, vem espíritos que completamente irracionais, né? E esses ainda são menos piores do que aqueles que André Luiz conta que só dormem, que desencarnam e a consciência não desperta, né? Então, também nessas colônias de auxílio mais primitivas, dedicadas aos espíritos mais primitivos, André Luiz fala que, inclusive, em nosso lar tem, né? Eu não sei se é em nosso lar ou se é na outra colônia que ele vai, esqueci agora, que tem um monte de gente dormindo. É a do Ministério de Regeneração. Pois é, pois é. Então, são mais atrasados ainda, porque os que despertaram para fazer coisa mal feita já estão com um passinho adiante. Aqueles que estão dormindo ainda nem começaram o seu trabalho, né? Bom, vamos para o próximo, por favor. Mansão de Paz. Aí é uma vibração boa. Vamos falar de coisas bonitas. A Mansão de Paz é uma instituição de reajuste semelhante a nosso lar, fica fica na zona do umbral, e aí a nossa apostila nos conta que André Luiz faz referência a essa colônia espiritual no livro Ação e Reação. E a descrição que André Luiz dá e que a nossa apostila nos dá é que é uma espécie de mosteiro, só que nessa foto que eu trouxe ali, desse mosteiro lindo, é um dia claro, ensolarado, bonito, mas lá, nas zonas umbralinas, não existe luminosidade, não existe sol, são sombras espessas, né?
consequência da vibração pesada daqueles que lá estão. Ensina a nossa apostila, que foi dado há mais de 3 anos. É uma zona hostil, realmente os seus hóspedes, entre aspas, são espíritos infelizes e enfermos. Muitos deles ainda estão naquele profundo sono, que eu falei há pouco, mas a essa altura, nesse nível de atendimento, os espíritos que lá estão são mais desequilibrados do que maus. E outra coisa, um fator que imanta os espíritos a essa faixa vibratória é o apego material. Outra lição, assim, para balançar o nosso coração. Nós precisamos estar muito atentos ao apego material. Não é que a gente não possa ter roupa bonita, casa bonita, carro bonito, viagens e etc. Não, a gente tem que usufruir sem querer possuir. Possuir sem ser possuído por esses bens materiais, porque senão a gente perde o rumo, né? E nessa mansão da paz, esse tipo de espíritos são recebidos amorosamente, são tratados até que se recuperem aquele mínimo necessário para reencetar a sua caminhada evolutiva, e aí, quando eles estão prontos, no momento adequado, veja o planejamento divino, eles são encaminhados para uma nova encarnação. O próximo. Agora nós vamos pensar um pouquinho acerca do campo da paz. É semelhante à colônia que nós acabamos de ver. Também é posto de auxílio. Também André Luiz faz referência acerca dele no livro Mensageiros. Também fica na zona umbralina. Também se dedica à ajuda a espíritos desequilibrados e enfermos, abalados pelo desencarne, dementados, porque quem não se prepara para essa mudança da dimensão material para a dimensão espiritual, chega lá perdido, confuso. Aí a nossa apostila fala dementados. O que é dementado, gente? Enlouquecido. E quem é que pode nos proteger desse tipo de loucura, desse quadro triste e desconfortável? Só nós mesmos. Acordando, estudando, nos educando, reformulando valores e conduta, para a gente não precisar ir para uma colônia dessa, né? Bom, mas quem não se preparou adequadamente vai para lá com o seu desequilíbrio, com o seu apego. Eu falei de apego a coisas, mas também é um perigo muito grande, apego a pessoas. Nós sabemos que ninguém é de ninguém, né? Então, por maior que seja a nossa afinidade, seja com o marido, com a esposa, com o filho, com mãe, com o pai, com quem for, a gente tem que aprender a olhar a vida como sendo todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo pai, somos todos irmãos e devemos nos esforçar em tratar a todos igualmente, amorosamente, na medida do possível, porque a gente sabe que essa lição ainda não é para o nosso bico, a gente ainda não está pronta para ela, né? Bom, mas então esses espíritos desequilibrados, desarmonizados, são recolhidos, tratados, tratamentos específicos. Se a medicina da Terra já tem as suas diversas especialidades, imagina no plano espiritual. Então, cada sutileza dessa deve ter um tipo de médico, um tipo de medicamento, né? Então, eles são tratados e, posteriormente, no momento certo, são encaminhados para prosseguir o seu trabalho evolutivo.
Também ali existem ainda muitos que estão em profundo sono. Estão sendo cuidados, estão sendo ajudados, mas a desinformação, a ignorância, o despreparo é tão grande que eles ficam mumificados, né? Quando eu estava preparando esse slide, eu senti intensamente que essa aula nos traz exemplos efetivos acerca da importância da vivência do bem, da prática do bem. A gente não pode procrastinar, postergar. A gente tem que começar esse trabalho na seara do bem, é aqui, agora, hoje, quanto antes, e o melhor que pudermos, né? Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso que a gente falou nesse aparente bate-papo singelo é roteiro de vida para nós, né? Precisamos colocar em prática os valores positivos, os valores do bem e da moral, para que possamos nos transformar, né? E essa transformação individual, isso também a gente já tem comentado muito com vocês. Ninguém fará isso por nós. É trabalho nosso, pessoal e intransferível. Se eu quiser perder tempo e optar por coisas menos importantes, porque não tem nada mais importante do que a minha transcendência espiritual, né? Eu tenho que me empenhar nela, porque vai ser bom para mim e vai ser bom, como é que eu vou dizer assim, num leque mais amplo, socialmente, até diria planetariamente. Isso não sou eu que estou dizendo, é Kardec que fala que o mundo vai se transformar quando cada um de nós se transformar. O esforço de cada um é que vai fazer da Terra um planeta melhor. Podemos passar para o próximo. Então, Tem mais 10 minutos, tá? Tá bom, rapidamente. Completando, eu falei para vocês que quando eu entrei lá para saber do Owen, eu encontrei um artigo que eu achei interessantíssimo. Eu até vou mandar o nome dele para vocês. O autor, ele é da FEB. Ele chama Gerson Simões Monteiro. E ele escreveu, encontrei no Google, as diversas colônias e postos de auxílio no mundo espiritual. Nossa, mãe, mas a gente aprende mais ainda. Pena que o nosso tempo é pouco, né? Pois nesse artigo do Gerson, ele ainda fala de outras colônias, mas são tantas, gente. É impressionante. O nosso coração automaticamente entoa hinos de louvor a Deus, porque a misericórdia de Deus não nos desampara nunca. Ontem, hoje e sempre. Ele faz referência a outras colônias espirituais, a Casa Transitória Fabiano de Cristo, o Lar da Bênção, onde existe referência dele no livro Entre a Terra e o Céu. Ele fala de uma colônia correcional dos servos de Maria. Ele fala da colônia de Israel. Eu achei isso tão interessante. Um rapazinho judeu desencarnou e, por merecimento, é lógico, conseguiu mandar 22 mensagens por intermédio do Chico. E essas comunicações dele possibilitaram o entrosamento, a ligação de muitas pessoas com essa colônia até então desconhecida, que se chama Colônia de Israel. Bom, mas é evidente que existem muitas outras ainda no planeta. Encerrando essa nossa conversa fraterna, repito, a misericórdia divina não falha nunca, e que também nós não podemos esquecer, que já estudamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 234, acerca de mundos transitórios e mundos para espíritos errantes, né? O próximo, por favor.
Agora nós vamos entrar rapidamente na nossa parte prática. A nossa apostila pede para que a gente faça com a classe uma experiência, um treinamento mediúnico, para vocês testarem a sua sensibilidade mediúnica. E sugerem que a gente faça uma gravação de sons da natureza. Vocês se preparem, relaxem, procurem uma posição bem cômoda, fiquem bem atentos, deixando aflorar a sua sensibilidade. Vocês vão ouvir a gravação que a Letícia, com a sua competência e a sua gentileza, fez por nós. Então, a Letícia vai colocar agora a gravação, não vamos falar mais, cada um vai só procurar sentir o que a gravação nos traz, e depois de ouvir, vocês vão nos contar o que sentiram, tá bem? Então, passo a palavra para a Letícia. Ótimo. Acho que a senhora já disse tudo, então, a palavra é um beijinho. Eu acho que, assim, o pedido é que a gente possa sentir com além dos ouvidos, né? Sentir realmente o som, as vibrações, as sensações, os sentimentos, as ideias que esses sons vêm nos trazer, e aí depois a gente discute um pouquinho, conversa um pouquinho, tá bom? Vamos respirando, como a dona Lúcia falou, fechando nossos olhos, relaxando o nosso corpo, e aí agora eu vou ligando aqui, ó. E só me dá um thumbs up aí se vocês estão ouvindo.